São diversas as doenças que atacam a cultura da soja, mas sem dúvida alguma a que causa mais danos é a ferrugem da soja. Essa doença foi introduzida na América do Sul no ano de 2001, 2002 já foi detectada no Brasil. Desde então tem sido usado fungicidas como a principal medida de seu controle. Só que nós não sabemos por quê. Logo no início do seu controle foram usados fungicidas sítio-específicos. E na primeira fase foram usados, por exemplo, triazóis isolados e depois, a partir da safra 2010, 2011, começaram a usar já misturas de triazóis com os isobirulinas. Devido à grande área de soja, que hoje chega mais ou menos a 35, 36 milhões de hectares no Brasil, e em toda essa área é aplicado fungicida, logo com 5 ou 6 safras no início, já os produtores reclamaram da falha de controle. Ou seja, quando usavam, por exemplo, o tebuconazole isolado, tinham excelente controle, e por excelente eu digo controle acima de 80%. Repito, então, que 5, 6 safras após, já começaram a notar a falha de controle, e isso os pesquisadores sabem muito bem que se deve ao desenvolvimento da resistência do fungo aos fungicidas. Portanto, após detectar a falha dos triazóis ou a dificuldade de controle, surgiram as primeiras misturas de triazóis com isobilurina no mercado brasileiro. Mas na safra 2012 já se notou a dificuldade de controle pelas misturas de triazóis e isobirulinas, e naquela ocasião tínhamos 2 misturas comerciais que foram líderes no mercado brasileiro. Então a safra 2012 é um marco onde se detectou a resistência do fungo aos triazóis e às isobirulinas. Isso é facilmente entendível pelo fenômeno de mutação que sofrem os fungos ao procurarem se defender de situações adversas no seu ambiente, que foi justamente a aplicação de fungicidas. Sabe-se também que o uso de fungicidas sítio-específicos, hoje a situação mundial é que praticamente não existem fungos a eles que não tenham desenvolvido a resistência. Então, a solução no Brasil foi mais tarde procurar recuperar o controle, e a única possibilidade que tinha seria o uso de fungicidas multissítios. É interessante de onde surgiu a história de multissítios para o controle da ferrugem da soja. A lição que se aprendeu no passado foi na década de 70, quando na Europa lançou-se um grupo novo de fungicidas altamente eficientes para o controle dos míldios ou micetos. Dentre eles, por exemplo, o metalaxil, que se revolucionou pela sua eficiência de controle. Mas já na década de 80 foi notado o desenvolvimento de resistência dos fungos a esse fungicida. Imediatamente os pesquisadores na Europa resolveram o problema usando então fungicidas multissítios na mistura com esse produto sítio específico. A partir desta data, então, 1980, todas as misturas de fungicidas sítio-específicos e específicas ao míldio são formuladas em formulações líquidas, principalmente, mas contendo o multissíptio junto. Vejam bem, então, não há relato ainda de resistência desta mistura aos fungicidas ou micetos para essa mistura aí. A solução, então, do Brasil seria o quê? Usar essa mesma tecnologia. E, por isso, foi usado, então, passou-se a usar no Brasil o uso de mancozeb, clorotalonil e oxicloreto de cobre. Hoje, se nós não fizermos isso em toda a área, em todas as aplicações, usando multissítios, nós não teremos condições de ter um controle sustentável e econômico da ferrugem da soja.